E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da União Soviética. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, camarada Débora. Olá, camarada Ru, e todos os nossos camaradas ouvintes que estão escutando este episódio hoje. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. E, bom, realmente aconteceu a Reversal Russa. O GP da Rússia foi bom. Exatamente, nesse Reversal Russa aí a gente chegou, né, à 100ª vitória do Lewis Hamilton. E para falar desse marco importante do automobilismo mundial, não é só uma marca de um piloto, é de todos os fãs de automobilismo, de quem curte Fórmula 1, ela, camarada Rafaela, lá da República de Curitiba, a Rússia brasileira. Bem-vinda, Rafa. Olá, camaradas. Eu não acredito que pegamos essa referência de Rússia brasileira. Mas então, que surpresa agradável a gente ter um GP tão bom, né? Não só a vitória histórica, mas foi um GP de fato muito bom, não foi nada assim parado, pelo contrário, foi muito emocionante. Então foi legal ver que a Rússia nos trouxe alguma alegria, não é mesmo? Quer dizer, destronou lá o alemão, né? Que o Schumacher abandonou, mas tinha que fazer ali seu histórico, né? Foi legal uma brincadeira até que o Valese fez no Twitter, que na verdade o rádio da Haas foi o seguinte: olha, Mickey, eu acho que você não entendeu, você tinha que chegar atrás do Mazepin na Rússia, então a gente vai ter que te recolher, tá bom? O menino Mazepin tem que fazer bonito na terra do Putin. Bom, pessoal, antes de prosseguirmos, temos recadinhos do Paddock, como sempre, lembrando vocês aí da nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo do Apoies. Então, se você gosta do nosso trabalho, quer auxiliar financeiramente, pode conferir aqui no link da descrição do vídeo no YouTube e do podcast, no seu agregador favorito, o link para o apoio-se do Boletim do Paddock. Você também pode se tornar membro do canal do YouTube, então entrando no canal do YouTube, se inscrevendo, tem o botãozinho logo embaixo para se tornar membro, você torna-se membro e pode desfrutar aí da nossa companhia durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 por dia. Você só não pode ser hater de piloto. Bom, e também, né, Débora, você pode também acompanhar a gente e compartilhar nossos posts. Pessoal, compartilhem as nossas publicações que a gente tem lá no site também e aqui no YouTube, né, dependendo de onde você está acompanhando esse podcast, se é por podcast mesmo ou por vídeo. E mais um recadinho aí que o Rubens não mencionou, mas também quem apoiar a gente lá pela Twitch também pode fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. E se você for fazer uma compra marota e gastar os seus dinheirinhos lá na Amazon, também confira o nosso link que vai estar aqui embaixo no vídeo ou na descrição desse podcast, onde vocês podem fazer compras e auxiliar a gente recebendo uma pequena comissão, mas nenhum valor vai ser acrescentado à sua compra, mas acaba ajudando bastante aqui o BP. Débora, até na nossa live de quinta a gente comentou e fomos auxiliados bastante ali com o texto da Denise referente ao Autódromo de Sochi, que a Mercedes, desde que, né, a Rússia recebe corridas ali em 1913, 1914, ela já tinha um domínio da Mercedes com 2 vitórias e a Mercedes já chegou, né, apresentando essa cartilha aí no final de semana nos treinos livres, principalmente com, né, já com aviso prévio assinado, Valtteri Bottas, que liderou os treinos livres. Bom, a gente teve os treinos livres sendo feitos na sexta-feira e, como você falou, né, a gente teve a liderança da Mercedes nesses 2 treinos. Na verdade, vamos já falar aí do geral, né, a gente só teve 2 treinos livres nessa semana. O sábado teve um prejuízo aí por conta das condições climáticas, mas a Mercedes estava focada nessas voltas tanto de simulação de corrida, mas também eles conseguiram dar bastante voltas rápidas e esse foi o trabalho da Mercedes na sexta-feira. O Bottas liderou as 2 atividades, aquele circuito em que o Bottas gosta bastante e que esses resultados acabaram aparecendo, mas acho que em contrapartida também ainda vale mencionar que o trabalho da Red Bull foi diferente ao que a Mercedes estava fazendo, né? Eles optaram por trocar o motor ali do Max Verstappen. Até então, a Mercedes não tinha decidido se ia trocar ou não o motor do Hamilton. Na verdade, o foco era o motor do Hamilton. Então, por isso, a gente viu o Verstappen trabalhando muito durante o fim de semana com os pneus macios e médios, já traçando a estratégia dele para a corrida, porque ele ia fazer uma prova de recuperação, então ele estava fazendo
a verificação dos compostos, o que ia dar mais aderência para ele, e também a possibilidade de permanecer mais tempo na pista, né, no domingo. Então, foi um trabalho intenso aí dessas equipes, mas obviamente o destaque fica para a Mercedes, em que já começa liderando no circuito, em que é praticamente deles. Afinal, eles têm agora, né, com o resultado que a gente teve no domingo, 8 vitórias e é a única equipe que tem vitórias por lá. Rafa, até a Débora tocou nesse assunto do Verstappen ter feito a troca do motor. A gente ficou meio que na expectativa se a Mercedes trocaria ou não. Para você, foi uma perda de oportunidade ou no final, a gente já sabendo o resultado, foi certeiro a opção da Mercedes? Eu acho que ainda é até difícil dizer, olhando o cenário que a gente tem aqui para frente, que a gente tem circuitos que acabam, né, priorizando um pouquinho a Red Bull. Mas eu acho que eles não devem demorar muito para trocar, porque a gente não sabe como que vai ser, como que vai estar o carro, né? Então eu acho que eles já estão deixando acumular muito tempo para essa troca. Então, assim, tem muita gente que até falou, talvez o México seria um lugar ideal, porque a RBR já vai estar com a vantagem. É um circuito que o Hamilton já conseguiu se recuperar algumas vezes, ou até aqui em Interlagos, só que eu acho que demora muito para essas corridas acontecerem, então eu acredito que na Turquia eles já devem fazer essa troca. Mas olhando o cenário de como que acabou a corrida, eu acho que foi bom assim eles não terem trocado ainda, talvez, né? Mas ainda vendo o futuro. Talvez dependendo do que acontecer aqui pra frente, a gente vai pensar, putz, era melhor ter trocado lá na Rússia. Mas nesse momento, com o resultado que deu, eu acho que foi bem feito, assim. E o motor do Max já era esperado trocar, e eu acho que foi totalmente correto, até porque ele estava já punido. É um circuito que a Mercedes estava bem. E no final das contas, ele acabou se dando muito bem, né? Chegou em um P2. Então, eu acho que o futuro vai nos mostrar se essa decisão da Mercedes foi certa ou não. Mas o resultado de hoje eu acho que foi certo. Eu acho que eles não terem trocado foi bom. Quando eu vi que a Mercedes optou por trocar o do Bottas de novo, eu fiquei meio tipo, gente, vocês querem usar alguém para poder marcar o Verstappen, que use o piloto que está realmente trabalhando contra esse campeonato do Verstappen, né? Até porque a gente vai discutir mais pra frente o que aconteceu. Mas eu acho que talvez na Turquia a Mercedes realmente faça a troca do motor, eu concordo com a Rafa. É um circuito também que provavelmente vai favorecer o carro da Mercedes, então a gente pode ter um bom resultado. A gente sabe o que aconteceu na Turquia no ano passado, mas eu acho que mesmo assim o cenário deve ser mais favorável para a Mercedes, talvez eles façam essa troca. Mas talvez aqui, como a Rafa falou, não tem como a gente saber mais pra frente, mas aqui na Rússia talvez fosse o mais certo para eles fazerem essa troca, porque era um circuito favorável para a Mercedes. Depois do resultado que a gente teve, parece que se o Hamilton tivesse feito a troca, ele praticamente ia ter chances de ganhar, dado o cenário que se desenhou para o final da corrida, ou pelo menos acho que ele ia estar no pódio. E outra coisa é que nessa corrida a gente teve a troca de vários pilotos que fizeram essa mudança do motor, então talvez fosse bom para ele, porque de qualquer forma, mesmo ele perdendo posições, provavelmente ele, assim, se eles tivessem feito essa troca de última hora, como foi a do Bottas, ele ia começar a corrida de uma 15ª posição, sabe? Tipo, não ia ser uma coisa ruim para ele, tendo em vista que já tinha muitos pilotos punidos atrás dele. Bom, e nesse GP a gente teve a volta do Kimi Raikkonen, né? Que no final foi um bom retorno aí, ficamos felizes do menino Kimi Raikkonen retornar, sua despedida aí da Rússia, mas, né, Débora, não tem como a gente fechar aí, né, os comentários sobre os treinos livres sem falar do Giovinazzi e do Gasly, que tiveram interveios. Pra falar a verdade, alguns pilotos rodaram, teve um show ali de toques, batidinhas, mas só que acho que os dois maiores foram realmente Giovinazzi, Leclerc e Tsunoda, não, Gasly. Tadinho, Tsunoda já tá tão malhado, tadinho, que não posso mais ficar falando mal dele. A gente teve aí, né, o camarada Giovinazzi rodando no segundo treino livre. Ele deu um susto até no coitado do Leclerc ali na rodada que ele acabou rodando, né, porque ele rodou na frente do Leclerc. Foi um final de semana que depois a gente vai vendo que pro Giovinazzi se desenhou como algo muito ruim. Parece que na chuva o carro da Alfa Romeo já não rende tanto e parece que ele tem algumas questões com chuva em alguns circuitos e na Rússia não foi muito bom. E a gente também teve Pierre Gasly rodando, né, no segundo treino livre.
No caso dele, ele acabou quebrando a asa dianteira, mas já foi bem no final da sessão, já tinha encerrado, na verdade. Então ele fez a parada nos boxes normal e, como tinha acabado os trabalhos ali do fim de semana, ele não foi prejudicado. O interessante da batida que o Giovinazzi teve, da rodada que ele teve, né? E da batida que acabou gerando um helicóptero. Então, provavelmente, a gente vai ter carros voando em 2022, depois que analisarem as imagens do Giovinazzi na Rússia. Mas o Leclerc tinha escapado do mesmo ponto, mas ele teve um pouco mais de sorte e não bateu o carro, né? E, gente, passamos ilesos nesse fim de semana sem batida do Carlos Sainz. Olha que coisa linda. Bom, mas ainda no sábado a gente não teve o terceiro treino livre, decorrência da chuva, né, Rafa? Mas a classificação ali a gente ficou naquela. Chove, não chove, todo mundo acompanhando. Né? Primeiro se ia ter, né? O bom que teve foi uma classificação muito legal, eu gostei bastante. Mas o Q1 ali, eu acho que já teve um anticlímax que foi o Verstappen, que, na minha opinião, assim, eu acho que dava para ele ter tentado prosseguir, tentado fazer tempo, principalmente porque ele estava com motor novo, sabe? Eu acho que era muito arriscado tentar ir com esse motor já direto para a corrida, mas, né, a Red Bull optou, mas para mim foi um anticlímax. E do Q1, acho que a gente pode misturar ali o Q1 e o Q2, que teve a classificação ruim da Alfa Romeo, Leclerc que já estava punido, ficando no Q2, né? E Pierre Gasly também, que coitado, esbravejou, socou meio mundo. Estava passando ali algum fantasma, alguma coisa, também tomou soco dele. O homem invisível do Chaves. Não, exato. Eu acho que assim, claro, a gente não teve o terceiro treino livre, ok, mas a gente teve exatamente o inverso da corrida, né? A gente teve pista molhada e a decisão ficou na hora de mudar os pneus para o seco. Mas durante ali o Q1, eu concordo, até porque assim, a gente também pensa, no trabalho em equipe, talvez o Verstappen podia dar um apoio ali moral até pro Pérez e tal, no sentido de dar vácuo, não sei, alguma coisa assim. E coletar dado por esse novo motor, porque ele tá com o novo motor, mas, por exemplo, hoje a gente viu ele sendo ultrapassado o Alonso com esse novo motor. Então, querendo ou não, são dados, né? Tipo, o treino também é pra isso. A galera fica, ele só fica andando volta na pista, mas não é pra coletar coisa, né? Então, foi realmente um anticlímax. O Leclerc conseguiu ali até, né, terminou o Q1 e ele no Q2 fez a mesma coisa que o Leclerc, que o Verstappen, não só ele, mas o Latifi também fez isso, mas tentou garantir ali o lugarzinho na frente do Leclerc, né? Então, realmente, na realidade, estava muito encaminhando, assim, para ser algo bem fácil para a Mercedes, para a gente ter as duas Mercedes largando à frente, com a decisão, talvez, da pole position do Hamilton, porque o Hamilton é um piloto de chuva e o Bottas não é, né? E era o que estava se mostrando ali. E a gente teve algumas bagunças, né? O próprio Vettel também ficou fora do Q3 por muito pouco, e estava tendo um bom desempenho. O Gasly, eu acho que foi o que mais sentiu mesmo, porque o Gasly está tendo um bom desempenho desde sexta-feira. Eu estava até pensando, nossa, vai ser mais um Q3, vai ser mais uma posição boa para ele, quem sabe um P4, né? E deu o que deu toda a confusão ali. Então a gente teve até que algumas atrapalhadas que acabaram prejudicando o desempenho, mas deixou toda a emoção lá pro final, que foi os momentos de decisão ali no Q3, né? E que, por exemplo, a gente teve o Russell de novo largando lá entre os 3 primeiros, o que foi, nossa, espetacular, sendo que ele foi o primeiro a arriscar, né, com os pneus slick. Então a gente não teve o terceiro treino livre, mas a gente teve uma classificação, assim, muito boa, mesmo que tenha afetado, infelizmente, o desempenho de pilotos que estavam tendo um ótimo rendimento o final de semana, né, na sexta-feira. A gente teve ali o Latifi, como você destacou, Rafa, que eu acho que foi legal, porque ele estava tendo uma classificação boa, né? Ele também estava se aproveitando ali da situação de chuva para poder ter um início bom na classificação, então, de certa forma, ele conseguiu garantir a posição na frente do Leclerc, mas se não tivessem feito a troca do motor dele, talvez ele tivesse até a chance de largar entre os 10, né? Ter um cenário diferente. E isso também que você falou sobre o Verstappen não ter coletado dados foi algo que a Ferrari prezou para o Leclerc, né? Então eles falaram, a gente vai coletar dados sim, você vai dar algumas voltas aí, então foi por isso que o Leclerc acabou avançando para o Q2, mesmo sabendo que a punição dele não ia mudar em absolutamente nada, ele ia largar nas últimas posições, mas a Ferrari ela estava vendo um cenário de poderia ter chuva no domingo,
mas também eles estavam coletando dados para outras pistas, né? Porque, lembrando aí para quem está escutando o podcast, o Leclerc também tinha feito troca de motor, e o Leclerc está com o motor atualizado da Ferrari. Então, a Ferrari ainda não tinha disponibilizado para ele todos os cavalos necessários, né, disponíveis desse motor, e não estava também em atividade plena. Então, eles ainda estão fazendo alguns ajustes desse motor para que até ele possa ser instalado no carro do Carlos Sainz. Então, para essas verificações, assim, tipo, foi muito necessário para a Ferrari. Eu acho que a Red Bull não fez tantos testes, porque a principal mudança que eles fizeram de atualização aconteceu na Bélgica. Então, o motor, provavelmente, que o Verstappen estava, já era a última atualização da Honda, assim, não mudou nada. Ele só está com peças novas, não tem nada de novo nesse motor. Então, eu acho que eles, vamos desse jeito. Mas na corrida, além dele ter tomado esse passão do Alonso, ele também teve problema nas primeiras voltas, porque ele começou a reclamar da recuperação de energia. Tipo, isso talvez, se ele tivesse feito algumas voltas na classificação, a Red Bull já tinha verificado, tinha o tempo ali para poder fazer uma manutenção nesse motor, né? Ou pelo menos deixar ele numa potência adequada para ele poder conseguir correr e ter um bom desempenho no domingo. Da atualização do motor do Leclerc, é interessante uma coisa que o Binotto falou, né? Que essa atualização já é para o motor de 2022, sendo que na parte híbrida, né, já é de 2022, na parte a combustão, vão ser pequenas peças que vão ser trocadas para o ano que vem, mas só que eles já têm consciência que esse motor vai ser utilizado para a próxima temporada. Então, realmente, é promissor, é um motor que eu gostei do desempenho, depois a gente vai comentar um pouco sobre o Leclerc, mas só que foi legal. Agora, Débora, quem deixou a desejar realmente foi o Pérez, né? Que aquela coisa, né? Ali na ponta não tinha, sabe, Verstappen já estava para os boxes. Era obrigação dele, pelo menos, tentar um P4, um P5 nessa disputa aí do Q3. Vocês não estão vendo, né? Mas na nossa pauta, quando eu fiz a pauta, eu coloquei Pérez e vários pontinhos de exclamação. O Pérez, eu acho que foi a decepção na classificação. Assim, de certa forma, teve um momento ali que ele estava tendo bom desempenho, mas nesse momento em que a gente teve as trocas ali para os pneus slick, parece que ele perdeu completamente o desempenho. Ele estava encontrando alguma coisa quando estavam com os pneus de chuva, mas na condição de pista mais seca, ele não conseguiu evoluir muito bem. Se classificou na 9ª posição, herdou o 8º lugar por conta da punição do Bottas. Não foi boa a classificação, a gente esperava assim, que o Pérez estivesse mais à frente, realmente, tendo a situação do Verstappen estar largando lá atrás. E, assim, ele perdeu para a McLaren, para a Ferrari e para a Williams, sabe? Tipo, era a obrigação do Pérez estar lá na frente. E aí a gente entra naquela situação em que a gente teve 2 pilotos da Red Bull praticamente fazendo simulação de corrida, não, mas recuperação numa corrida. Porque o Pérez largando em 8º lugar, ele tinha que subir, né? Fez uma prova da mesma forma como o Verstappen. Obviamente, do Verstappen foi mais complicado porque ele saiu lá do final do pelotão. Mas aonde o Pérez se posicionou, ele também estava enfrentando pilotos fortes, com um rendimento, em alguns momentos ali, muito parecido, porque mesmo com a ativação do DRS, não estava tendo muitos ganhos na corrida. Então foi bem crítico. No momento que a Red Bull precisou dele, onde está Pérez, né? Pérez não está. Bom, mas no final, né? Primeiro que começou já um draminha ali no final do Q3, que foi a chuva chegando, o o Russell apostando pneus intermediários, a pequeno encontrãozinho que o Hamilton teve nos boxes, que não foi só ele que fez isso, outros pilotos também já fez, e vale dizer que aquela entrada do autódromo de Sochi, cara, dos boxes é horrível. Sabe o que eu tenho a sensação? Que construíram o autódromo, aí no final, beleza, mas como é que os carros vão entrar nos boxes? Foi o tio. O tio que ele esqueceu, sabe? Ele simplesmente fez aquela cagada ali que pra mim é ridículo, sabe? Você é muito apertado, você não tem necessidade. Cara, é um autódromo novo, você tem todo o espaço para construir. Não é uma coisa assim que você foi resolvendo com o tempo. Eu só queria fazer um complemento dessa fala, porque, gente, ficou evidente que esse autódromo tem vários problemas, né? Que bom que ele vai sair do calendário, porque chove. Obviamente a gente não espera chuva nesse momento ali na Rússia, mas pode acontecer. Não tem drenagem de água
E, bom, se você é piloto da base, você que lute e vá nadar dentro dos seus boxes, porque ficou completamente inundado. Gente, assim, eu super dou risada quando o Del Valle, lá do podcast F1 Brasil, fala, né, que piloto de Fórmula 1 tem mais aqui se fuder, porque ganha muito dinheiro e tem que ser provado, tem que ser colocado à prova. Mas os meninos da base, às vezes, eles estão lutando por um lancho, entendeu? Pra poder ter uma posição na Fórmula 1. Eu fiquei com dó dos bichinhos mergulhados lá na água aqui, né? Acabou com o final de semana deles. Tem que sofrer, mas ninguém quer lectospirose, não é mesmo? Nossa, lectospirose russa deve ser uma coisa muito louca, velho. Mas a reversal russa aponta que Sochi não tem nenhum problema. Então, eu acho que esse cenário é muito... Sabe aquelas pessoas que você conhece da faculdade que nunca fizeram um trabalho na vida, sempre pagaram outros pra fazer? É esse gente que planeja um negócio desse, entendeu? É essas pessoas. Eu tenho um perfil no Instagram que é muito bom, que é Professor, eu só errei o sinal. Sabe aquele moleque que chega na aula de matemática? Professor, eu fiz o cálculo inteirinho correto, mas só errei o sinal. É exatamente isso. O tio que errou o sinal da quantidade de ralos que tinha que ter, sabe? Em vez de colocar mais 20, ele colocou menos 20. Alguma coisa assim do tipo. Sabe, parecia São Paulo quando chove. E é engraçado, se isso acontece em Interlagos, acabou, não sei o quê. Mas também ninguém tem coragem de falar alguma coisa, né? Porque pra cada ralo que falta, tem um sniper apontando pra tua cabeça lá. Mas vocês nem escutem esse podcast depois dessa vídeo. Exatamente. Ô, Rafa, mas da batida do Hamilton, eu vou falar uma coisa. Se tem um cara que eu gosto que acontece essas merda, é com o Hamilton. Porque é o cara que, tipo, ele aconteceu isso. Sabe aquela coisa do Joseph Kim? Você pode ficar desmotivado, você pode ficar chateado, mas não. Lewis Hamilton não vai ficar. O cara teve uma paciência. Cara, eu vendo a Mercedes, vem em Bottas, troca pneu, empurra o carro do Hamilton, volta o carro do Hamilton, e ele lá não piou no rádio, não fez nada, acabou o treino, não criticou a equipe, e no domingo vai e busca resultado. A batida realmente é pra colocar cereja no bolo, né? É pra trazer uma emoção a mais. Mas não, é realmente, cara, o Hamilton tem um histórico muito assim, de tipo, ter algum desafio a mais, assim, num sábado, numa sexta e vir com tudo no domingo. Mas eu acho que o ponto principal foi realmente ele assumir, ele, né, terminar e pedir desculpa e falar foi realmente uma falha totalmente minha, eu errei ali e vamos de novo. Ele chegou a dar declarações que ele ligou pro pai dele depois disso até. Então eu fico imaginando o que o pai dele falou pra ele, sabe? Porque querendo ou não, o pai dele foi a ponte dele a vida toda pro automobilismo. Então eu acho que é muito importante também buscar esse apoio. Mas é muito legal, porque a gente vê realmente um atleta que supera seus próprios erros, né? E daí, por exemplo, a gente teve isso, óbvio, teve aquela falha, a Mercedes demorou, né, pra chamar os dois, né? Falhou de certa forma com os dois. Então, daí aí já entrando, colocando o Pérez rapidinho, aí era outra oportunidade pro Pérez ter saído à frente, né? Porque ele teve uma falha dupla dos pilotos da Mercedes, seja o Hamilton errando e a equipe errando com os dois. Então era uma vantagem que o Pérez talvez devia ter conquistado. Mas é bem interessante ver. Eu realmente, tipo, a transmissão teve que buscar a China 2007 para lembrar quando o Hamilton fez algo assim dentro do pit lane. Então, não é tão evidente você ver ele fazendo esse tipo de errinho. Ele erra, de fato, mas não esse tipo de erro. Mas foi legal ver que ele realmente amontou, tipo, toda essa possível frustração, esse... Ai, meu Deus, errei, podia estar largando a ponta, era para estar tudo certo, estava tudo bem até então. E daí transformou isso em uma vitória. Então, e daí naquelas escolhas de novo. Demorou para entrar, mas dessa vez ele não quis entrar, mas a Mercedes falou, não, entre. E ele decidiu entrar, então foi uma escolha certa. No final das contas, virou assim o jogo. As noites viraram, né? Como é bom. Deve você ficar refletindo isso da sua vida. Ai, quando que a noite na minha vida vai virar esse nível? Um dia eu tô perdendo, outro dia eu tô ganhando. Ô, Débora, e foi mais um cenário em que a gente viu que realmente o autódromo de Sochi é mal projetado nos boxes, né? Porque normalmente nos autódromos, o que acontece? Tem espaço ali entre a faixa que os carros transitam, né? E a entrada dos boxes, onde o carro é feito a troca de pneu, e ficam os bicos dos carros ali, né? Até em exposição, você vê. E no autódromo de Sochi não, fica tudo lá dentro, porque não tem espaço.
E isso foi um dos que prejudicou o Lewis Hamilton nesse retorno dele. Porque ele danificou a asa dele ali, não foi só, tipo, um probleminha, né? Tipo, perdeu um pedacinho. Não, ela se partiu no meio, né? E aí teve toda essa manobra que a Rafa falou e eles tiveram que buscar a asa lá dentro, como você falou, né? Se a gente tivesse a asa lá fora, teriam feito essa troca do Hamilton mais fácil. Acho que talvez ele tivesse mais tempo para poder ter uma reação. Porque depois também ele teve problema de ter rodado, né? Quando ele saiu dos boxes. Tipo, não foi só aquele erro. Ele teve mais um erro depois. Então, acho que tudo isso acabou prejudicando bastante a tentativa dele da pole. E também prejudicou o Bottas, né? De certa forma. Porque Ninguém liga pro Bottas mais. a Rafa liga. A gente vai debater sobre isso aqui. Mas para quem liga para o Bottas... talvez se importaram aí, né, com o que aconteceu com o Bottas. Bom, mas no final, gente, foi lindo. Meu sábado, assim, foi maravilhoso. Foi lindo. Porque, assim, na live... tudo no sábado. Na live de quinta até a gente comentou e falou sobre isso. Falou, cara, o Verstappen trocou o motor. Se acontece alguma coisa com o Hamilton e com o Bottas, a McLaren tem obrigação de fazer, sabe? O terceiro piloto do campeonato, no momento ainda era quarto piloto, né? O Norris, ele ainda era terceiro, corrigindo eu. Terceiro piloto, tudo. O Zac Brown, que estava nos Estados Unidos para a final da Indy, já tinha deixado a ordem, já faz há muito tempo, de que, olha, na falta de Mercedes e Red Bull, a McLaren que tem que ter o resultado. E na hora que teve o lance do Hamilton, que começou a demorar, eu falei, Débora, é a pole, hoje é pole do Norris, não tem como. Se vacilar ainda dobradinha com o Daniel Ricciardo, o Ricciardo estava fazendo um final de semana muito bom, uma coisa que valeu a pena de falar, porque eu fiquei com medo da vitória, tipo, ter sido um lampejo, sabe, momentâneo dele, mas não, mostrou que ele tá de volta, tá entregando bem o resultado, isso foi muito bom. E um circuito completamente diferente de Monza, né, porque só para poder completar o que o Romins está falando, em Sochi a gente tem muita curva e é um circuito também bem complicado. Monza a gente tem mais reta, então, tipo, não é um pouco mais fácil, mas pro desempenho que o Ricardo estava tendo, acho que Monza, tipo, encaixava de forma ideal com o que estava acontecendo com ele, e ele conseguiu também ter um bom trabalho em Sochi, que é um circuito muito complicado, aquelas curvas de 90 graus, tipo, aquela terceira curva ali também que tem um histórico complicado, então ele estava realmente tendo um desempenho interessante. E nesse momento ali do quali, que eu comecei a acompanhar pelo gráfico as partes roxinhas dos pilotos, eu invoco aquele meme do cara que vai vendo o lance, vai gostando, vai inclinando a cadeira para trás, vai inclinando a cadeira para trás até que ele cai. Eu tava desse jeito, vendo o Norris fechando o roxinho, o Sainz fazendo voltas rápidas, e o Stroll não, desculpa, o Russell. Gente, cara, anos 90, anos 2000 de novo, não aguento, sabe? Tipo, já basta o cinema que tá fazendo remake pra caramba, agora a Fórmula 1 tá querendo fazer remake dos anos 80, 90, início dos anos 2000, e quando fechou a pole, nossa, eu não cabia dentro de mim, eu gritava, berrava, mas daí eu olhei pra Débora, a Débora falou assim, tem um vácuo, vocês vão perder já na segunda curva. Obrigado, Débora. O meu chopp tá com mais água, agora tem até dengue pelo tanto de água que você colocou. Gente, é que assim, né, eu tava feliz pelo Sainz, entendeu? Fiquei com raiva que o Leclerc pegou a pole, que era pra ter sido do Sainz, entendeu? Então, assim, estou defendendo o Sainz. Eu falei que eu não ia defender mais o Sainz depois dele ter falado que ele não assistiu os filmes da Marvel, mas estou aqui tentando defender o Carlos Sainz. Então, na falta de Valese para defender a Ferrari, estou aqui defendendo, até porque eu sou uma pessoa que defende muito a briga entre McLaren e Ferrari, entendeu? Eu gosto dessa briga, gosto dessa coisa histórica. Então, eu fiquei feliz ali que eles estavam brigando. Gostei de ver uma Ferrari ali. E o Rafa, no final, o treino classificatório ficou até gostoso, porque ficou Norris, Sainz, Russell, Hamilton, Ricciardo e Alonso, né? Ficou uma sequência ali no começo, assim, que já dá para você pensar, cara, vai ser uma corrida gostosa, porque tem piloto ali que vai perder desempenho, vai ter piloto que vai buscar desempenho, então a gente já começava a ter, eu pelo menos já comecei a ter uma sensação boa no sábado de uma corrida em decorrência desse treino classificatório. Não, com certeza. Quando terminou o treino, a primeira coisa que eu pensei foi, como vai ser essa largada?
porque a gente ia estar com os olhos tanto na frente quanto atrás, porque tava totalmente, tipo, uma divisão muito louca, porque de lá atrás a gente ia ter o Leclerc e o Verstappen, que depois foi ainda acrescentado o Bottas aí domingo de manhã de surpresa. Daí que eu falei, gente, a gente vai olhar pra onde nessa largada? Mas não, foi realmente espetacular aí, a primeira pole do Norris, colocando McLaren, Ferrari e Williams em sequência. O Sainz, que por acaso conseguiu ir pro Q3 por pouquinho em relação ao Vettel, tanto que eu achava que o Sainz nem ia passar, ia ficar com o Vettel. Então foi tipo, pra briga, essa briga que a gente tá tendo McLaren e Ferrari foi muito boa, em vista que o Leclerc ia largar lá de trás, né, e já estava previsto. E o bom desempenho do Daniel Ricciardo, que conseguiu, assim, na sua medida, acompanhar o Lando Norris, né, que tá à frente dele mesmo, mas ele conseguiu estar perto. Então foi realmente, tipo, animador, assim, ver, não só aí um novo pole position, ver pilotos tão jovens ali nas 3 primeiras colocações, né, o Carlos Sainz aí querendo mostrar serviço, como a gente já sabe, que deu toda aquelas polêmicas lá desnecessárias sobre a afirmação ou não dele, que nem vem ao caso. Mas foi legal ver ele lá na frente também, e daí o Hamilton tendo problema que ficou ali em quarto, né? Mas foi realmente sensacional. Foi, tipo, acabar a classificação e pensar o que vai ser no domingo. Não, e outra coisa, né? Sainz na segunda posição depende também de um Leclerc tendo problema, né? Porque Mônaco bateu na porta aí da Rússia de novo aí pro Sainz. Mas é muito gostoso quando a gente tem essa mistura do grid, né? Tipo, eu acho que o que a gente tá querendo que o próximo ano possa oferecer pra gente é que esse pessoal mais misturado seja mais comum do que a gente ter só a dominação de uma equipe ou de outra. Não, mas é uma coisa que eu sempre falei. Cara, eu posso ter um piloto só vencendo, que nem o Hamilton. A corrida foi sensacional, sabe? É uma coisa que o Josué Fusinato falou no Twitter. Daqui uns anos, se alguém pegar o resultado da corrida, vai falar, nossa, deve ter sido uma corrida chata, né? Com Hamilton, Verstappen vencendo, né? Tipo, mas não, foi uma corrida, sabe, a gente vai comentar sobre ela, mas foi louca demais. Mas, terminando o treino classificatório, partindo para a corrida, a pergunta que ficava era, Russell, quantas voltas ele vai ficar em P3? E aí, chegando para a corrida, né, a gente teve a largada, que vou puxar para a Rafa, que a largada foi boa, porque assim, a gente não teve pancadaria, isso já foi um alívio, sabe? Já dos 20 carros finalizando, a largada foi boa, mas só que o Norris até que ele larga bem, mas só que a questão do vácuo, o vácuo na Rússia é cruel, é pra matar mesmo. Então, o que a minha análise assim, em relação à largada foi, eles arriscaram, a maioria tentou algo, mas a partir do momento que eles viram que podia dar um problema, todo mundo tipo ficou meio conservador. Tipo, teve gente que largou mal, como o Hamilton, por exemplo, largou mal, mas ele também não quis arriscar muito. Então, tipo, larguei mal, vou ficar aqui e depois eu tento recuperar. E daí eu também senti isso em relação, tipo, ao Norris. Ele largou bem, daí quando ele, né, teve aquilo lá, a gente sabe como é a questão do vácuo mesmo, é melhor largar atrás, tem tudo isso em relação à Rússia. Daí quando o Sainz passou, beleza, não vamos forçar aqui, vamos construir depois, até porque o equipamento ali da McLaren claramente estava, tipo, melhor, né? Mas foi bem limpo, eu achei. Tô exaltando muito a largada do Leclerc lá atrás, eu fui ver a onboard e, meu Deus, ele passou tanta gente, e ele passou de uma maneira tão suave, assim, foi passando, viu ali que podia se enroscar ali com uma Haas, segurou, sabe, e ficou ali. Então foi bem legal, acho que todo mundo usou muito a cabeça nessa largada, teve uns que largaram bem melhor, outros que não largaram também, uns que tiveram a vantagem do vácuo, mas foi uma largada legal de ver, porque a gente teve, de fato, trocas de posições, mas a gente não teve nenhuma pancadaria. Então, assim, claro, podia ter trocado mais? Podia. Mas o Russell conseguiu, né? Falando no P3 dele, conseguiu segurar. Só que ele conseguiu segurar o P3 e conseguiu segurar todo o resto do grid que vinha atrás, né? Porque o desempenho da Williams, infelizmente, causa essas situações. Acho que essa largada, assim, foi muito boa. E o Russell também ter permanecido muito tempo na terceira posição tem um pezinho de ajuda ali do Lance Stroll, porque o Lance Stroll também largou muito bem. E ele ter assumido ali a quarta posição, ele também virou uma parede. Tipo, ele não conseguia ultrapassar o Russell. Na verdade, acho que ele nem teve investidas de tentar ultrapassar o Russell. Ele, tipo, sabe aquele piloto que chega naquela posição e finge que nada está acontecendo? Não era nem pra mim estar aqui, vou ficar quietinho pra nada dar errado. E ele tava ali naquela coisa de se defender dos ataques de quem tava vindo atrás, mas, tipo, não vou mexer com o Russell, eu vou ficar aqui. Eu falei no Twitter, ele incorporou o 007 realmente.
tinha um britânico à frente dele. Ele não ia se opor a um britânico. Ele falou, não, deixa pra lá. Eu só queria ver se chegasse o Hamilton atrás, né? Porque daí é um Sir contra, né, um Hellis Mortal britânico. Que o 007, 007 não, 007.2 iria fazer. Só que uma coisa, né, Rubens? Esse posicionamento do Stroll de não ser notado no começo da corrida, no final ele resolveu causar com geral, né? Jogou o Vettel pra parede, jogou o Gasly, foi punido, e aí ainda tem o vídeo do Vettel falando com o pai do Stroll, é muito bom. Cara, eu não vi isso, eu tenho que procurar, depois eu vejo. É muito bom. Ele tava lá explicando o que o filho do dono fez para o dono. Então, temos aí um troféu. Será que ele usou a expressão meu companheiro de equipe ou seu filho? É o questionamento. Talvez amanhã eu tenha que fazer um vídeo para o TikTok. Veremos. Bom, mas só que essa largada eu gostei porque eu tinha muito medo realmente dos três ficar para trás por qualquer coisa. Lando Norris e Sainz se encontrando, o Russell perdendo rendimento, mas foi tendo corrida e tipo, foi isso que a Rafa falou, foi todo mundo meio que se acalmando os nervos ali, né? E eu vendo, eu falei, gente, se continuar assim, tem chance até do Russell chegar no pódio, sabe? Uma situação normal, basta fazer um bom pit stop. Só que daí é lógico, a gente sabe que tem uns monstros atrás que são supremos, não iam conseguir ficar quietos. Mas a primeira rodada de pit stop foi o calcanhar de Aquiles do Russell, né? O coitado caiu lá para trás. E essa primeira rodada foi muito determinante para o resto da corrida, porque quem parou foi lá para trás e ficou, não evoluía durante a corrida, e o Norris lá, tipo, reclamou do... Ele incorporou o Hamilton em determinado momento, né? Reclamou do pneu, falou mal do pneu, falou que o pneu já era, que já tinha acabado. Eu puto com ele, cala a boca, deixa o cara, deixa o pneu. Aí o Rafa, ele pegou e simplesmente foi ficando, pessoal parando, o Sainz, coitado, eu fiquei com dó dele, o Sainz parando, eu falei, gente, coitado, foi chafurdar lá na lama da Sibéria, mas no final, essa sequência de pit stop ali foi realmente determinando o resto da corrida, né? Foi, e eu acho assim, a escolha do pit do Sainz, por exemplo, ele teve sorte, ele foi um dos que teve sorte com a chuva, porque... Nossa, teria arruinado a corrida do cara. E foi, tanto que estavam presos ali atrás do Russell. E quando eu vi que o Stroll não ia passar, e daí já tava fazendo filinha indiana, que eu tava, sei lá, vendo o Verstappen tava lá em 16º, a gente já conseguia ver ele na filinha indiana. Eu pensei, vai ter que começar a parar. Ou o Stroll dá um jeito de passar, ou vão começar a parar. Daí o Stroll já foi o primeiro a parar, daí eu falei, tá bom. Agora eu acho que vai fluir. Mas também, daí eu vi, por exemplo, escolhas, assim, eu acho que todo mundo continuou sendo meio conservador. Eu acho que só o Pérez que meio que tentou, vou tentar ameaçar aqui o Hamilton. O Hamilton até ameaçou o Daniel Ricciardo. Mas eu acho que daí todo mundo começou a pensar em guardar pneu. Poupar pneu, Norris lá na frente, passou o Sainz, tá tudo bem, muito obrigada. Então, ele fez o que ele tinha que fazer, que era conservar e manter distância. Enquanto isso, o Hamilton tentou os blefezinhos lá que deu certo. Nem lembrava que a Mercedes sabia blefar. Porque há quanto tempo a Mercedes tá apanhando, gente? Há quanto tempo tá apanhando em pit stop? Daí quando o Hamilton mandou aquela, eu falei, gente, o que tá acontecendo? Daí a Mercedes foi com os pneuzinhos e a McLaren caiu lá com o Daniel Ricciardo. É claro, o Hamilton parou 3 voltas depois, né? Não foi uma coisa nada muito grande, mas que deu a vantagem também, até porque o pit da McLaren acabou sendo meia boquinha. Mas sim, essa escolha de paradas e tudo mais, até escolha de pneus, porque estava dividido, né? Galera com duros, galera com médios. Quem sabe falar mais disso é a própria Dé. Mas essas decisões aí, com certeza, tipo, definiram muito a corrida no final. E se não fosse a chuva, teriam definido de outro jeito. Por exemplo, o Sainz não estaria no pódio, ao meu ver, assim, pelas decisões que a Ferrari tomou. O Sainz, ele não estaria no pódio, porque a Ferrari acabou parando muito cedo, e apesar daquele começo ali da gente ter algumas paradas acontecendo e já ter gerado uma distância entre alguns pilotos, e você praticamente voltar em pista limpa, para o Sainz foi ruim, porque ele parou no momento em que teve um blefe também da McLaren, né, ali, então ele acabou indo fazer a parada, acho que também acreditou que o Norris ia fazer, e perdeu o controle. Pode continuar. E perdeu o controle. Foi o blefe da McLaren que não deu certo. Que não funcionou, sabe? E isso é bem complicado, porque eles estavam tudo prestando atenção em como que os outros iam agir
a gente tem que levar em consideração que mesmo em alguns momentos em que tinha ali uma certa disputa, e quando a gente fala em disputa, é o pessoal andando abaixo de 1 segundo, ninguém estava indo muito além. Tentavam algumas vezes, o próprio Norris, ele tentou fazer a ultrapassagem ali no Sainz, mas teve um momento que a gente teve ali um distanciamento deles, porque Sochi é um circuito que é parcialmente de rua, né, e parcialmente fixo, né, mas ele tem toda a característica de um circuito de rua, de não ter aquela circulação de ar, tipo, tem essas coisas. E a gente sabe que é muito prejudicial você andar muito tempo atrás do outro carro, porque é ruim para o seu motor, mas também é ruim para o desgaste dos pneus. Então, era um jogo de tenta algumas vezes, mas se não dá, tipo, já tira o pé. E aí, nas questões de estratégia, como a gente teve uma classificação sendo feita em chuva, né, e deu a liberdade para as equipes escolherem os seus pneus para a largada, a maioria foi para o pneu médio, que era o que dava mais aderência e também ia fornecer eles a possibilidade de parar depois da volta 20, né? E era algo que era uma ideia muito boa, mas se a gente olhar na tabelinha ali da Pirelli, depois que acabou o GP, a maioria fez a parada na volta 14, na volta 12, na volta 13, que foi o que aconteceu com o Sainz. Então, tipo, ele ia prolongar muito mais sua continuidade ali na pista com pneu duro. Então ele ia ter o ápice do pneu duro, mas não ia estar enfrentando realmente quem ele deveria enfrentar. E quando o pneu tivesse a caída ali do desempenho, já ia ser muito ruim para ele. Então o Sainz não ia estar no pódio, sabe? Tipo, a chuva acabou mudando essa condição para ele. E de certa forma foi bom, porque o Sainz ele ficou muito frustrado no rádio quando a Ferrari jogou a real para ele e falou: olha, a melhor posição que a gente pode conseguir daqui para frente é um 5º lugar. Ferrari sendo Ferrari, sabe? E de todas essas questões, até da própria Ferrari, o que foi interessante para mim foi a questão de corrida de recuperação. Porque a gente tinha 3 pilotos ali fazendo corridas de recuperação: Leclerc, Bottas e Verstappen. O Bottas, eu acho que eu queria saber aonde que foi, quem leu as cartas, quem jogou os búzios, quem foi a cigana que falou pro Bottas que ele sabe fazer corrida de recuperação, sabe? Porque ele não sabe, cara. É tedioso a corrida de recuperação do Bottas, sabe, cara? É uma coisa muito chata. Se você olhar um girassol nascendo, brotando, germinando, saindo a flor, é mais excitante do que ver uma corrida do Bottas de recuperação. O Leclerc fez uma corrida muito melhor do que ele. Olha que o Leclerc teve muito mais problemas do que ele, estava com um carro, desculpa, bem pior. Para mim, o carro da Ferrari está anos a luz atrás do carro da Mercedes. E o Leclerc, para mim, foi muito mais piloto de recuperação. O próprio Carlos Sainz, com o pit stop desastroso que foi no momento, tudo que jogou ele lá para trás, fez uma corrida de recuperação muito melhor. E o Verstappen, sim, cara, foi excelente. Para mim, foi um excelente piloto. Teve boas chances, soube fazer uma leitura de corrida, questão até da parada do pit stop na chuva. Mas o Bottas, né, Rafa? Você que falou que ia bater na gente, porque a gente tá falando muito mal do Bottas. O que você viu dessa corrida de recuperação dele? Então, é que eu me iludi com o Monza, né, gente? Porque o Bottas não é piloto de recuperação. Ele não é. Isso é claro, tá escrito. Mas Monza, ele teve um desempenho muito bom. E, cara, era um circuito que no ano anterior... Diga, Rubem. Monza, a gente teve Hamilton, Verstappen, 2 AlphaTauris fora. Se colocar esses 4 carros ali, dificilmente esse Bottas tinha chegado no pódio. Então. Tem circunstância. É isso. Essa é a corrida de recuperação do Bottas, entendeu? O universo tem que conspirar junto com ele, conspirando para ele não fazer nada errado. Mas, realmente, tipo, se o papel tático, se a ideia de trocar o motor de novo do Bottas foi por uma questão tática, a Mercedes falhou miseravelmente, né? Porque eu acho que o Vettel deu mais trabalho pro Verstappen do que o próprio Bottas, né? Mas assim, ele tava ali fazendo. Tava ficando pra trás, mas ele já tava ali, tipo, nos pontinhos de novo e tudo mais. E a chuva, por incrível que pareça, acabou ajudando ele, porque a Mercedes teve uma boa escolha ali de momento de troca de pneu. E até teve a vantagem ali de quem tava mais pro fundo, conseguiu fazer essa decisão melhor, né? Até o próprio Verstappen, tipo, a decisão que a RBR tomou foi bem rápida para ele conseguir esse segundo lugar. Mas é que, assim, ele ainda chegou em quinto, entendeu? Apesar de tudo, essa é a questão. O Bottas não é brilhante. O Bottas não tem desempenhos brilhantes. Ele vence corridas, ele pode recuperar posições, mas não é nada bonito de assistir.
Mas ele fez alguma coisa. Ele chegou ali, a Mercedes está bem no campeonato de construtores. Então, mesmo a Mercedes tendo mandado ele lá para trás, por escolhas que não sabemos oficialmente, pelo menos ele conseguiu ali um P5. Por isso que eu tô defendendo o cara. Bom, eu vou criticar o cara agora. Agora é minha vez de falar sobre o Bottas. Foi um papel tático que a Mercedes fez com o Bottas, acreditando que ele ia dar, né, um problema ali, ia causar uma coisa pro Verstappen. Quando ele viu o Verstappen, ele simplesmente ele parecia companheiro de equipe do Verstappen, sabe? Pode passar. Vai. Ele repetiu a mesma manobra que fez pro Hamilton lá em 2018, né? Que ele deu a passagem pro Hamilton. Ele repetiu a mesma manobra. Ah, não. O Bottas, ele quase saiu do carro e estendeu um tapete pro Verstappen. Passa aí, bonito. Pode ir. E a corrida do Verstappen, bom, tudo bem. A gente sabe que o Bottas, ele não é um piloto de corrida de recuperação. Mas ele tava com o carro da Mercedes no circuito que é favorável pra Mercedes e ele não conseguia descolar do fundo. Tipo, ele entrou na zona de pontuação ali quando começou a ter as paradas, até porque ele foi um dos pilotos em que teve o caso de largar com os pneus duros, né? Então, ele tinha essa possibilidade de permanecer na pista enquanto o pessoal que estava com pneu médio já tinha feito a parada. Mas ali, quando a gente chega na situação de chuva, que começou a partir ali da volta 44, que tipo, já tinha um sinal de que poderia chover. Na volta 47 foi quando choveu. Ele não tá entre os 10, tipo, ele tava em 14º, cara. Em 14º. O que o Bottas estava fazendo em 14º, sabe? Então, eu acho que o Bottas também foi muito usado pela Mercedes, de certa forma, de tipo, vamos instalar pneu intermediário nesse cara e vamos ver se, tipo, o rendimento dele vai servir pra gente também fazer uma troca pro Hamilton, tipo, insistir nessa troca. Porque o Bottas não tava rendendo, tipo, e a corrida dele foi salva por isso. Tipo, teve a troca de pneu e jogou ele pro 5º lugar. Gente, eu não consigo, sabe? Não, o Bottas, ele faz umas corridas insossas às vezes, sabe? Você fica tipo, tá bom. E aí, a única coisa que eu consigo pensar é o que essa criatura vai fazer na Alfa Romeo ano que vem? Por favor, Alfa Romeo, dá tempo de rasgar o contrato. Eu te ajudo. O desgosto da Débora é pessoal, gente. É pessoal, porque ele tá indo pra Alfa Romeo. Vai ser triste esse piloto lá na Alfa Romeo. Eu tô torcendo pro álbum dar um pau no Bottas de Williams. E eu tô torcendo pro álbum tomar um pau do Latifi, então vai ser muito engraçado. Mas, assim, de tudo mesmo, cara, foi uma corrida sensacional. Não tenho o que falar, sabe? Torço para que ano que vem a Rússia não invente de falar, já que a corrida foi boa, vamos cancelar São Petersburgo, vamos manter aqui em Sochi, né? Porque, por favor, não, né? Também São Petersburgo reza a lenda, né? Dizem as más línguas que também não vai ser um autódromo tudo isso aí também não. Bom, é um autódromo interessante, porém, não sei, né? A gente vai ter que... Ele tem algumas elevações, algumas características diferentes de Sochi, mas é autódromo da Rússia, né? Só de ter elevação já faz com que a água não fique parada, né? Já é uma vantagem. Bom, mas antes da chuva em si, a gente teve o Norris lá que, cara, liderou corrida, ficava de boaça, sabe? E eu ficava todo cagado de medo que Hamilton tá chegando, sabe? Vai ter pit stop errado da McLaren. Teve, Ricardo. Não, teve pit stop errado do Ricardo. Eu falei, gente do céu, a gente cagou de vez agora. Por isso que o Norris não quis parar na chuva. Ele falou, mesmo que eu coloque o pneu, que eu volte rápido, eu vou voltar do fundo do pelotão, porque o pneu só vai ser zoado, vai ser zicado. Mas a gente ainda teve, né, destaques. Esses destaques foram antes da chuva, né, que foi o Norris na liderança, o Pérez com chance no pódio. Rafa do céu, você não viu tanto xingando, falando, não, esse miserável não pode chegar no... Cara, eu não tenho nada contra a pessoa, eu não tenho nada contra ele, mas só que pra mim o Pérez é um piloto que não vai sair disso pro resto da carreira dele. Ele vai ser aquele piloto que vai ter os lampejos, vai ter os momentos dele de brilhantismo, como o cara já tem vitórias, né, com a Red Bull, o cara, Baku foi uma excelente corrida, mas o resto vai ser tudo isso daqui pra frente. E a gente ainda teve, né, as duas Aston Martin ali permanecendo no top 10, sabe, brigando, tudo, Vettel tendo disputa de posições, foi gostoso. É legal dessa corrida que teve momentos. E nesse momento a gente ainda até tinha o Verstappen distante do pódio, né, Rafa? Então, um momento de pista seca estava desenhando uma corrida totalmente dinâmica, assim, para os padrões que a Fórmula 1 estava tendo nos últimos anos. A gente olhava para a tabela,
Falava, cara, essa não é a Fórmula 1 que a gente estava vendo de dominância de apenas Mercedes, Red Bull lá na ponta, depois vinha McLaren, Ferrari, tudo casalzinho contado, né? Era um GP bem misturado. Foi, eu acho que a questão de troca de motor, a questão da pista ser um pouco mais travada, a questão de tempo e tudo mais, isso contribuiu muito, mas realmente a gente tá vindo de uma sequência de corridas que tá essa mistureba, né? E era outra coisa, era outro cenário, tanto que naquele ponto, se não tivesse chovido, eu só tava de olho assim, será que o Hamilton vai conseguir passar o Norris? E do jeito que estava se desenhando, ele chegava perto, mas o Norris ele conseguia abrir. Então eu acho que ele não teria chego no Norris para fazer. Talvez chego, mas talvez não passado, sabe? E tinha aquilo também, olha a vantagem que ele estava abrindo no campeonato. Ficando em segundo lugar, com o Verstappen, sei lá em qual posição que ele estava naquela altura, sei lá, em um P9, P8 ou P10. Talvez não arriscaria tanto também. Então, o cenário ali que estava no meio, dava para ver que não ia mudar muita coisa a mais. Então, realmente, eu estava naquele momento focada na corrida para ver o que ia acontecer entre Hamilton e Norris. Daí foi quando alguém aí abriu a boca e falou, então, tá pingando. Começaram na arquibancada a abrir os guarda-chuva. Eu achei exagero, né, gente? Porque quando começou a pingar, não era tanto assim para abrir guarda-chuva. A gente aqui em Interlagos não teria nem colocado a capa de chuva, né? A gente teria esperado. Só coloca quando o Valese coloca. Porque o Valese que sabe o momento certo. Porque senão a gente abre aquilo lá, não molha e a gente tem que dar um jeito de dobrar depois, né? Então, tipo, difícil. Mas realmente o cenário era outro, era um cenário que tava diferente. Era uma vitória do Norris, possivelmente, ali com o Hamilton em segundo lugar e o Verstappen lá atrás. Daí começou a chover e as coisas realmente mudaram por escolhas e tudo mais. E nesse embate de pista seca é uma coisa que é muito complicado. Eu fiz um texto fazendo uma análise da 100ª vitória do Hamilton, mas assim, no embate em pista seca era motor Mercedes contra motor Mercedes, tipo, não tinha muito o que fazer, porque o desempenho de reta dos dois era exatamente igual. Se o Hamilton estivesse brigando talvez com uma Ferrari, tipo, em reta ele ia ter um desempenho muito melhor, ele ia conseguir passar. Mas ele estava brigando com um carro que conseguiu se adaptar muito bem ao motor Mercedes, que é a McLaren. Tipo, eles conseguiram fazer esse bom trabalho. Então, eles também estavam trabalhando os dois pilotos, né, tanto o Norris quanto o Hamilton, na mesma estratégia de parada. Tipo, os dois largaram de pneu médio, partiram para os pneus duros, quase numa janela muito semelhante, então o desempenho deles era praticamente o mesmo. Tipo, para o Hamilton passar, acho que ele ia ter que fazer uma coisa que... Aí eu já acho que o Norris é um pouco mais suscetível, que é induzir o Norris ao erro. Tipo, ir pressionando o Norris tanto que uma hora ele ia errar, ia perder o ponto de freada e o Hamilton ia conseguir passar. Então, acho que nesse cenário talvez ia acontecer. Mas precisou de algo muito diferente para poder mostrar também, assim, os dois lados de análise dos pilotos e, tipo, acatar o que o time tá falando, mas também de uma explicação melhor do time. Porque eu acho que não conseguiram também passar para o Norris o que deveria ser feito na situação de chuva que mudou a corrida. Isso é uma coisa que é interessante da gente analisar, que o Lewis Hamilton reconheceu, né, já é a segunda vez que ele reconhece essa grandeza do Norris de conduzir, de ser difícil de ser ultrapassado, que é uma coisa que depois a gente assistindo algumas pessoas falando sobre a corrida, falando, dificilmente o Norris na pista seca conseguiria segurar o Lewis Hamilton, quando o próprio Lewis Hamilton fala, né, olha, dificilmente eu passaria o Norris, porque ele é um piloto bom na defesa, tudo. A lástima que fica da corrida é exatamente essa. É outro erro de cálculo do Tio, que se tivesse feito a pista um pouquinho maior, tinha terminado antes, né, com menos voltas. Mas, né, obrigado, Tio, por mais uma vez ferrar com a nossa vida. Mas, referente a esse embate que a gente viu entre o Hamilton e o Norris, eu acho que foi sensacional. Acho que, assim, cara, torcedor britânico deve estar muito feliz, deve estar num momento de êxtase muito grande, porque viu o Hamilton e o Norris lutando lá na frente e viu o Russell, mesmo largando em terceiro e perdendo as posições, o cara conseguiu ser consistente, conseguiu fazer uma corrida muito boa até nesse período de pista seca. Ele não teve o resultado final dele não foi só construído pela fase em que ele teve, pela parte de chuva em que ele colocou intermediários também. Ele conseguiu a todo momento ali ficar entre as equipes, brigar contra pilotos,
Pérez, por exemplo, teve dificuldade de ultrapassar ele, outros pilotos, então acho que o fã britânico, cara, deve estar bebendo até agora em praça pública, sabe? Correndo seminu nas ruas, porque o britânico gosta de fazer essas coisas, né? Impressionante. Mas. E aí veio, né, a famigerada chuva, né? Que é uma coisa que o Thiago Mendonça tweetou isso e eu concordo com ele. Que é difícil o fã de Fórmula 1 acreditar em chuva, né? Que toda hora a gente tem chuva em 10 minutos, chuva em 10 minutos. Aí quando alguém fala, não, vai ter chuva tal hora, todo mundo, não vai ter chuva porcaria nenhuma, não vai ter nada, né, Rafa? A gente, principalmente quando vai em Interlagos, vocês que estão fazendo texto, estão acompanhando ali a notícia de chuva e fica assim, cara, eu já começo a falar que começou a chover no texto, eu já deixo para acontecer, eu relato essas informações no texto, porque nunca acontece. Quando acontece, foi um pandemônio, porque deu aquela chuvinha, sabe o chuveiro, quando você dá aquela ligadinha, que dá aquela guspidinha de água, aí depois vem de uma vez? Foi isso. Foi exatamente. Na realidade, antes da corrida já estavam falando que talvez teria uma chuvinha ali para largada, e eu fiquei esperando essa chuvinha na largada e não aconteceu. Então, assim, a gente não confia tanto em chuva. Quando eu começar a falar, daqui a pouco vai ter chuva, eu pensei, não, vai acabar o GP e daí vai começar a chover. Imaginei uma coisa assim, ainda vai dar tempo, ou ela vai vir muito na última volta, então não vai ter que tomar uma decisão drástica de pensar em pôr os intermediários ou coisa assim. No final das contas, não, ela veio mesmo, e ela veio de um jeito estranho, né? Porque os pilotos ainda conseguiram se manter na pista com o pneu slick, né? Porque não estava totalmente molhado. E daí foi até nessa decisão de tentar se manter que começou a cair aquele pancadão assim na última volta e acabou prejudicando quem não fez a escolha certa ou, né, ajudou quem fez. Mas foi uma chuva até estranha, porque ela não chegou com tudo. Ela foi, tipo, devagar e do nada caiu. E daí tem isso que a gente tá falando desde o início do podcast, que é sobre o circuito não ter onde escoar aquela água lá. Então, virou um verdadeiro aguaceiro. A gente pediu tanta chuva no passado e não teve, que esse ano tá acontecendo muitas coisas, né? Pelo menos não foi um novo Spa, que era o medo de muita gente que fosse, que de novo a gente teria um evento meio que cancelado, meio que realizado, né, às pressas, mas não aconteceu, mas realmente prejudicou a gente, e claro, dá aquela emoçãozinha de decisões, né, porque daí já anula aquela frase de, é um monte de carrinho dando volta em circuito, não é, gente? Tem que pensar muito estrategicamente e tem que confiar ali também no que a meteorologia tá falando. Eu não confio na meteorologia aqui de Curitiba, gente, porque falam que vai chover daqui meia hora, tá um solzão, ou ao contrário. Então, imagine lá, tem que confiar muito para poder tomar essas decisões. Mas, sim, a chuva veio aí para mudar o cenário, assim, muito, muito rápido mesmo. Se talvez as voltas fossem mais curtas e tal, toda essa questão, talvez não teria arruinado tanto, assim, a corrida de alguns. O Norris mesmo, que agonia, né? Tipo, ele fazer a parada ali, quando ele decidiu não fazer e sabia que tinha mais um circuito longo pela frente para ele parar. Tanto que a gente teve também o Leclerc, né, numa dessas decisões aí, que ele foi outro piloto que demorou para poder ir fazer a troca de pneu, aonde ele tava, o carro já estava muito inguiável, e aí a gente tem aquele momento que parece que ele vai abandonar a corrida, encostar o carro e já era, e depois, tipo, de um tempão, ele chega nos boxes e faz a troca dos pneus. Eu acho que, assim, uma coisa que é legal de circuito longo é isso, que às vezes quando acontece isso de, tipo, começar a chover, chove num ponto e demora para poder ir chegando no outro, e aí conforme os competidores vão passando, tipo, o cenário muda muito rápido com chuva, mas foi agoniante. Assim, eu tava falando com o Rubens, bateu a volta 51 e a gente, tipo, tinha mais a volta 51 e mais 2 voltas, gente, aquelas 3 voltas pareciam que, tipo, foram 10, porque não acabava nunca aquela corrida, tipo, acaba logo, vamos, gente, resolve, porque começou a ficar uma situação, assim, insustentável, e aí você olha pro grid, tipo, o negócio já mudou tanto, e aí você fala, mano, como é que eu vou resolver o texto agora no final? Porque não estou conseguindo acompanhar todas essas mudanças. Juro, quando o Hamilton abriu a última volta, eu pensei, agora é bandeirada. Eu fiquei, não, gente, ainda tem uma volta. O que tá acontecendo? Colocaram combustível suficiente para esse povo. Né? Pior que alemães com combustível na Rússia sofrem. Mas, no final, cara, assim, foi frustrante pros fãs da McLaren, foi ruim, foi. Na hora eu fiquei puto, porque, assim, quando começou a chuviscar, que
começaram a parar, que a McLaren chamou o Norris no rádio, eu já falei, cara, para de uma vez, porque é melhor não arriscar batida. Para mim, a questão era batida. E não arriscou tudo. E eu concordo com o pessoal que fala que se o Norris tivesse persistido, ganhado a corrida, hoje ele era um herói, ele era, sabe, estampar capa de todos os jornais, revistas, sites que falam de automobilismo, a gente estaria falando, exaltando ele, como a gente vai fazer daqui a pouco com o Lewis Hamilton, seria com ele, mas eu acho que é o momento de maturidade, de amadurecimento dele, que ele tá tendo um aumento da maturidade dele como piloto. Foi uma coisa que a Rafa comentou com a gente aqui antes, né, Rafa, que foi Monza, ele pedindo para, sabe, trocar de posição com o Richard, tomando meio que chega para lá da equipe, e hoje ele batendo o pé e a equipe, tá bom, vai e faz o seu, né, tipo, até o André Salles depois comentou, falou, cara, é uma coisa que não tinha como a gente prever, é coisa do esporte, então não tem que crucificar ninguém. Então, pulando, vale o aprendizado, né, Rafa? Não, com certeza fica aí o aprendizado. Eu acho que até foi uma situação que a gente estava falando aqui em off, que é muito difícil de prever, porque tinha isso, ele podia muito bem acertar, só que é um risco, foi arriscado, não foi só, ai, não, acho que isso vai estar o certo. Mas ele estava ali com o Hamilton atrás e alguém ia ter que tomar uma decisão. Ou os dois iam acabar não entrando e dando ruim pros dois e essa vitória cair no Verstappen, ou um ia entrar e acabar ficando com a vitória e o outro sem. Entende? Então eram muitas decisões ali que eles estão a 300 por hora tentando controlar um carro na chuva com um pneu de pista seca e que é difícil de imaginar. Mas é claro, a gente espera isso do piloto, né? Por parte do piloto, escuta a equipe, que eles estão lá dentro sequinhos e tudo mais. Possivelmente tem mais visão que você. É claro, mas o próprio Hamilton também não quis entrar. Ele foi porque confiou ali na equipe. A equipe falou, não, vai ter que entrar Hamilton porque não vai dar. E ele entrou e acabou dando certo. Mas eu acho que tudo isso acrescenta. Ele não está disputando o campeonato agora. Claro, tem o campeonato de construtores, era muito importante essa vitória para a McLaren. Também é muito importante para ele, porque ele também quer. Ele não foi tipo a McLaren que saiu perdendo, foi ele mesmo que saiu muito frustrado, porque ele perdeu a primeira vitória da vida dele na Fórmula 1, sabe? Em um campeonato que tá muito bom, em que ele nem tá disputando o título, né? Mas eu acho que chegou em um momento bom de aprendizado para ele, sabe? Um ano que ele tá em destaque, que ele tá tendo, assim, uma concorrência, que ele está em processo de evolução. Então, acontecer agora, para quando ele realmente estiver em um cenário onde ele vai estar disputando um título com o Leclerc, com o Verstappen, o Russell da vida, ele tenha tudo isso já de carga. Mas a questão é aprender, né? Tipo, fez hoje, vamos aprender pro futuro. Mas ao mesmo tempo pode ser que no futuro, com isso que teve hoje, ele tome uma decisão que não seja correta. Então, sabe, tem todos esses lados. Eu acho que é bem difícil, porque eu li, assim, situações, assim, comentários que eu falei, gente, pelo amor de Deus, vocês estão quase batendo no cara. E quem saiu perdendo foi ele que perdeu a vitória dele, não vocês aí que estão na cara de vocês, sei lá, sabe? Tipo, se tem alguém sentindo pela falha, foi ele. Então a gente espera que tenha aprendido, e eu acho que acrescenta muito realmente. A gente até fez aqui em off também um paralelo com o erro do Hamilton lá na China em 2007, e a gente viu como que esse erro também acrescentou muito na carreira do Hamilton, para decisões que ele tomou no futuro e que foram super certas. Então a gente espera esse lado do Norris. É claro, é muito triste porque ele construiu um final de semana muito bom, ia ser mais uma vitória para a McLaren, né? Que tá aí, tá crescendo demais. A gente tá aí agora com expectativa até pro ano que vem, já tô me iludindo total. Mas ele pelo menos ainda conseguiu pontuar, entendeu? Apesar de tudo, foi um desastre. Ele tentando entrar no pit lane, escorregando, gente. Podia ter parado ali, entendeu? Podia ter acabado ali, ele podia ter batido naquela entrada de pit lane que a gente tá reclamando e ter acabado ali pra ele. Então ele ainda conseguiu coletar uns pontinhos. Foi frustrante? Foi, com certeza. Totalmente decepcionante, né? Porque a 3 voltas atrás ele ia ganhar a corrida. Mas é o que ele aprendeu, assim. Eu acho que ele aprendeu tanto com a questão de Monza como hoje, e vamos ver como ele vai lidar com isso daqui pra frente. Foi uma coisa que eu tava falando com a Rafa, com o Romins aqui no off, antes da gente gravar, e quem estiver escutando isso que eu vou falar agora, tipo, não me crucifique pelo que eu vou falar, mas eu acho que é necessário, até porque já tem muito tempo que eu faço texto do Norris, eu gosto de ler texto sobre o Norris, eu acho que ele cresceu muito de um ano para o outro, ele assumiu uma posição muito grande dentro da McLaren quando o Sainz saiu, e foi uma escolha dele, porque ele sabia que ele estava recebendo o Daniel Ricciardo, que era um piloto que a equipe realmente queria e que, de certa forma, considerava ele num nível muito superior do que o Norris é. O Norris ele teve que crescer de um ano para o outro muito rápido, e
com toda a dificuldade que o Ricardo passou, né, até a gente ter a vitória do Ricardo, mas toda a construção que a gente teve do ano, o Norris ele foi muito venerado. Ele teve pódio, ele teve boas corridas, ele foi um cara que demorou para ele não pontuar. Então, tipo, de certa forma, ele ganhou uma importância muito grande na equipe, que é uma McLaren que está vindo numa crescente muito grande, e agora parece que ela desbloqueou realmente o poder ali, maravilha, né? Eles conseguem fazer muita coisa, conseguiram uma vitória, estavam perto de conseguir uma outra vitória. Ele ter obtido a pole num cenário de chuva é muito grandioso, porque na Bélgica ele bateu, tipo, ele cagou toda a corrida ali, porque ele bateu na Bélgica, sabe? Tipo, ele teve toda uma corrida que ele poderia até ter pontuado e teve aquele problema. Então, assim, em Monza, ele ficou chiando várias vezes ali no rádio, pedindo a liderança por causa da posição que ele estava no campeonato, porque ele achava que ele deveria ganhar. Eu achei legal que a McLaren cortou ali e falou, não, tipo, vamos manter o Daniel Ricciardo, a gente precisa terminar a corrida, tipo, não é uma questão de quem vai estar na frente, porque a gente não está disputando um campeonato como está sendo disputado Hamilton e Verstappen ponto a ponto. A McLaren, ela está numa posição de que ela precisa ter o conjunto melhor para poder derrotar a Ferrari. Não importa qual vai ser o piloto que vai conseguir vencer ou qual piloto que vai ter o resultado no final, no domingo, porque os dois pilotos precisam de ponto. Então, ali em Monza, a McLaren podou. Aqui a gente teve ele sendo podado por uma própria atitude dele. Tipo, ele achou que ele ia conseguir, que ele ia fazer aquilo e que ele não precisava da equipe, porque tem até aquele momento que ele manda o engenheiro calar a boca. Tipo, cala a boca! Meio McQueen, né? Só faltou ele ter feito o pipipi do Mick Schumacher também, né? Mas ele se autopunia dessa vez. Eu acho que o Norris ele precisava passar por esse problema que ele teve hoje. Se ele tivesse vencido, putz, ia ser muito grandioso, ia ser incrível. A gente realmente ia estar aqui vendo ele como um herói. Mas nessa construção que ele tá tendo de campeonato, errar agora, ele pode estar poupando um erro no futuro dele, sabe? Tipo, ele tá adquirindo conhecimento que alguns pilotos hoje estão apanhando muito para poder lidar com situações complicadas em pista. E ele teve oportunidade, sabe? Tipo, de errar justamente porque ele não tá disputando um campeonato, porque ele não tá dependendo daqueles pontos para poder ser campeão no final do ano. Então ele ainda tem a possibilidade de errar. E foi bom que ele errou, e eu acho que talvez esse erro vai trazer o Lando Norris pro chão, sabe? Tipo, de novo, olha, eu sou bom, eu sou um piloto que eu posso ter controle, eu tenho um controle da minha máquina muito bom, mas eu também sou um humano e eu erro, eu tenho escolhas ruins, sabe? Eu talvez preciso trabalhar mais com o meu time, confiar mais no meu time. Tudo bem que teve aquela entrevista lá da Sky Sports que ele acabou falando, né, que a McLaren não passou exatamente para ele que ia piorar a chuva. Talvez ele poderia ter tomado uma outra decisão. Mas eu acho que mesmo que a McLaren tinha falado, olha, vai chover mais, tipo, ele estava tão alucinado que ele estava ali na frente, que ele estava liderando a corrida, que ele tinha a opção de vencer. Gente, se for para poder pensar, eram 3 voltas que ele tinha para poder liderar. Era uma decisão muito complicada você parar ou não, sabe? Tipo, poderia ter dado certo. Então, enfim, eu acho que não me crucifiquem, mas o Norris meio que ele merecia, tipo, ter isso para poder voltar pro chão. Porque a vitória dele vai vir, entendeu? Tipo, não precisa ser agora. A vitória dele vai vir e com o campeonato que a McLaren tá fazendo, é possível que isso aconteça até esse ano, sabe? Tipo, ele não vai estar com débito de vitória. O cara conseguiu a primeira pole dele, sabe? Então, vai vir, vai rolar, mas ele precisava voltar pra terra, sabe? Porque até, só para finalizar minha fala, mas a McLaren, ela tá numa crescente muito grande que acho que até tira, tipo, os pilotos um pouco do chão, sabe? Tipo, eles estavam esperando que isso ia acontecer com a McLaren pra frente, tipo, eles estão desfrutando disso agora, sabe? Os pilotos precisam também voltar um pouco para a realidade, porque esses tempos de glória que a gente tá tendo na McLaren, a gente não sabe até quando vai durar, porque a gente tá falando de um próximo ano que pode ser muito mais competitivo. Então, tipo, a gente tem que saber aproveitar as oportunidades, mas a gente sabe que isso também pode não durar para sempre, não durar por um tempo. E Rafa, agora é aquela coisa, né? 2007, GP do Canadá, primeira vitória do Lewis Hamilton, e hoje, 100ª vitória. Eu tuitei falando, cara, eu sou uma pessoa muito feliz que eu vi as 100 vitórias dele, sabe? É uma coisa que que eu quero chegar, se um dia eu tiver filhos, tiver netos, falar,
eu vi a construção desse piloto, eu tive a oportunidade de ver ele já no GP2, chegando na Fórmula 1, sendo contestado, sabe, foi campeão, e depois tem tudo aquela fase ruim na McLaren, chega na Mercedes com todo mundo, será que foi uma boa escolha? E hoje, né, cara, a corrida dele foi monstro. Eu acho legal que o pessoal na transmissão falou que Toto Wolff parece que foi muito otimista, falando pra ele, cara, só acelera que você ganha a corrida. E no final, 100ª vitória. Demorou pra chegar, mas chegou, né, Rafa? Acho que nem ele mais achava que ia vir essa 100ª vitória esse ano, sinceramente. Fazia muito tempo. A última vitória foi em Silverstone, né? Mas sim, a primeira corrida que eu assisti de Fórmula 1 foi Canadá 2007, então eu também, vivi todas as vitórias, né? Posso ter perdido umas ou outras por compromisso que eu não podia adiar, mas eu estava, ciente, né, de todas elas e acho que 90% eu as vi. Então foi super, emocionante, com certeza, e ver toda a construção que foi essa corrida, de decisões ali até, né, em alguns momentos parecia que ele não estava querendo atacar ninguém, e daí do nada, quando teve a troca no pit lane, ele começou a fazer essas ultrapassagens muito rápidas, até os pilotos que estavam na frente dele, que ainda iam ter que fazer parada, ele nem pensou nisso, foi só passando todo mundo. Daí foi quando ele passou o Sainz, que o Toto Wolff, isso que todo mundo precisa na vida, é um Toto Wolff mandando um rádio, né? Daí o Toto Wolff falou, você pode vencer essa corrida, Lewis. Nossa, quando ele falou aquilo, eu acho que subiu um fogo no Hamilton. Ele falou, não, é isso mesmo que eu vou caçar. Obviamente não foi, o esperado era caçar ali na pista seca e talvez tentar, e talvez não conseguisse. Mas ele acabou conseguindo pelas escolhas, assim, que daí foram talvez ao contrário do Norris. Ele escutou um pouquinho a equipe e decidiu então entrar. E na realidade, essa foi, por toda essa situação, um dado interessante. Essa foi a segunda corrida que ele ganhou com maior distância do segundo colocado. A maior distância foi em 2008, no GP da Inglaterra, a primeira vez que ele ganhou em casa, que ele ganhou com 1 minuto e 2 segundos de antecedência do segundo lugar, também foi debaixo de chuva, e dessa vez foi quase 1 minuto à frente que ele terminou do Verstappen, por toda a situação, né, de Verstappen estava lá atrás e tudo mais. Então, assim, um dado interessante também, foi a segunda maior distância que ele já ganhou uma corrida em relação ao segundo colocado. Então foi realmente, acho que foi um cenário muito legal, porque no início do final de semana estava todo mundo pensando, será que é um circuito do Bottas? Então o Bottas possivelmente vai conseguir a pole, talvez fique ali Bottas, Hamilton a corrida toda, e no final vou mandar o Bottas abrir. E eu tava, gente, vai ser o maior anticlímax da vida se a vitória sendo a Hamilton for assim, mesmo que justifique por causa do campeonato, sabe? Eu pensei, vixe, vai ser muito feio, mas não foi. Foi eu acho que foi a um nível GP Turquia do ano passado, como o Hamilton ganhou o título, sabe? Então, eu acho que eu gosto de exaltar sempre isso, que, cara, a gente tá vendo a história ser feita, sabe? Não espera o Hamilton sair para você viver das lembranças, sabe? Viva o agora. Porque se você é fã do automobilismo, você não precisa gostar do Hamilton. Mas se você é fã do automobilismo, você tem que assumir que esse cara, é um fenômeno. Entende tudo que ele fez na carreira dele. Ele ainda é o único piloto da Fórmula 1 a ter ganhado uma corrida em todas as temporadas dele. Seja com um carro bom ou aquele desastre que estava lá em 2011, não só o carro, mas ele mesmo. Ele conseguiu coletar vitórias todos os anos, até na mudança para a Mercedes. Então, eu acho que é alguém que tem que ser muito celebrado, e essa vitória foi uma vitória muito bem contestada, porque ele usou de tudo, né? Ele usou da velocidade dele, usou da inteligência, usou da paciência, usou do que a equipe tinha para oferecer, e da calma depois de ter tido um sábado tão desastroso, né? Então, acho que foi realmente não só uma vitória 100, mas uma vitória 100 muito bem conquistada. E tá tendo oportunidade de ver isso ser escrito. Foi uma corrida que, falando assim, tanto do Hamilton quanto do Norris, podia ser a primeira vez de um piloto e a 100ª vez de outro, sabe? De qualquer forma, a corrida ia ser incrível, pelo cenário que acabou se desenhando. E tá sendo o mesmo ano que a gente... ano passado a gente viu o Hamilton e a Mercedes tendo um domínio tão grande, corridas entre ele e o Bottas, mas o Hamilton, assim, foi um fator muito determinante
pro que aconteceu no ano passado, e a gente chegou agora nessa temporada em que a gente teve o Verstappen vencendo algumas corridas, a gente tá tendo uma disputa muito intensa. Gente, eles estão separados por 2 pontos, tipo, a gente terminou a Rússia com o Hamilton na frente, separado por 2 pontos. Está sendo um ano diferente para o Hamilton, porque ele está enfrentando esse desafio aí muito mais direto, ponto a ponto com o Verstappen. A gente não sabe o que acontece, a gente nem sabe quantas corridas a gente vai ter nesse restante de campeonato. E como a Rafa falou, né? Tinha um momento ali que parecia que essa 100ª vitória não ia vir. A Mercedes, ela tá trabalhando com um jogo de equipe. Tipo, o campeonato do Bottas já era. Tipo, não tem o que fazer. Bottas precisa ter pontos para poder ajudar a Mercedes, para poder ajudar o Hamilton. Mas é só isso, tipo, o Bottas, ele já tá em outra também, né? Tanto que pela corrida que ele fez e o que ele vai ter essa troca, né? E vai para Alfa Romeo, então tem muita coisa. Mas a gente tá vendo, tipo, o Hamilton, o brilhantismo do Hamilton, corrida a corrida, lidando com essas coisas. Tipo, esse ano ele teve muito mais questões com a Mercedes errando, questão de estratégia, tendo uma leitura diferente. Ele teve que também se moldar como um piloto que já estava vindo em construção e, putz, ele tem 7 títulos, né? Então, tipo, olha tudo que o cara passou. E ainda assim, esse ano ele teve que reaprender, tipo, outras coisas. Ele teve que fazer simulador, ele teve que ajudar a equipe de outra forma, ele teve que fazer a parte ali de ajudar também no desenvolvimento do carro. A Mercedes parou o desenvolvimento do carro, tipo, eles já estão em outra, mas eles ainda estão tentando esse campeonato. Então tem muita coisa, e aí quando a gente chega, tipo, nessa corrida que por mais que é um cenário favorável para a Mercedes, ele ainda teve um desafio. Tipo, não foi uma corrida que a vitória caiu de mão beijada e veio muito fácil. Tinha outras coisas, fora, tipo, o risco que ele teve de largar ali no bolo, que ele poderia ter acertado o Lando naquela largada, se ele tivesse escolhido não tirar o pé, sabe? Tipo, tinha muitas coisas que poderia ter mudado o resultado dessa prova. É aqueles e se que a gente sempre vai ter da Fórmula 1 em resultados e em algumas coisas. Mas foi brilhante, sabe? Então, é aquilo, tipo, por mais que você não goste do Hamilton, esteja torcendo pro Verstappen, esteja torcendo para qualquer outro piloto do grid, o cara tá fazendo história, sabe? E a gente tá conseguindo viver isso. A gente é aquelas pessoas que vai poder contar, talvez, e falar, tipo, na época que o Hamilton e Verstappen, e ele enfrentou também Sebastian Vettel, tipo, foi muito legal pra gente. E a gente vai ser as viúvas do Hamilton quando ele sair da Fórmula 1, mas nossa, tipo, tá sendo um campeonato assim, fantástico. No sábado eu entrei em êxtase com o negócio de ver, tipo, McLaren, Ferrari e Williams e uma Mercedes, sabe? Tipo, aquele bolo ali. E no domingo também, assim, tipo, por mais que, por um lado, foi frustrante ver o Norris perdendo, a vitória pro Hamilton foi uma corrida muito grandiosa e palmas pra Mercedes, né? De novo, que tem um corpo de técnicos ali, de estrategistas muito bons, e também pro Hamilton de confiar no time e acreditar e falar, não, eu tô pelo time, eu tô pela decisão deles, eu vou acreditar. E também quando ele não acredita, que ele não acha que aquilo é certo, ele não faz. Tipo, ele teve aquela leitura de foi vendo que o negócio tava piorando, sabe? Eu vou entrar, eu vou fazer. Foi incrível, gente. Acho que, por mais que é até engraçado, porque eu não queria que essa vitória ocorresse na Rússia, porque eu acho um circuito muito mas pela dominância que a Mercedes tem e pelo que o Hamilton tá fazendo, tipo, tinha que ser nesse circuito, sabe? Tipo, tinha que ser agora. Então, vamos aí para a 101ª vitória de Lewis Hamilton, porque assim, já tá ocupando muitos caracteres do título do texto, Hamilton. Vamos ver o que a gente pode mudar. Porque, vamos ver, ajuda nós. Não, mas o importante é que, cara, nesse ponto eu concordo com o pessoal que fala que se você não consegue ver a grandiosidade do que é o Lewis Hamilton, saber a importância que ele está tendo, não só para o automobilismo, mas para o mundo, cara, você tem que parar e rever todos os seus conceitos, porque o cara sofre um tremendo aquele acidente em Monza, vai para aquele evento lá de moda, leva designers que precisam ter destaque. Você vê que o cara consegue trabalhar com várias frentes, tá com problema, tá com dor no pescoço ainda, dá uma batida no sábado. É o cara que tinha todos os motivos do mundo para jogar para cima e falar, gente, eu já tenho 7 títulos, não preciso mais de nada na minha vida. Mas não, o cara sempre foi lá, fez uma corrida impecável, sabe, lisinha, perfeita.
Eu concordo com a Débora, até na live que a gente participou, e a Rafa não tava, porque era aniversário dela, e ela tava no chat e eu tava, não, eu não quero que seja na Rússia, porque eu não queria que fosse numa pista que vai deixar o calendário, uma pista num país que tem todas as questões deles de problemas, com N motivos, mas no final foi uma corrida tão boa dele, foi uma corrida tão cerebral do Hamilton, que, cara, dosou o pneu no começo, soube, sabe, cozinhar o galo, que era o Lando Norris, e conseguiu a vitória que, gente, foi perfeito. Foi tipo, é o que a Rafa falou, foi o título do GP da Turquia, onde que ninguém dava nada da vitória dele, de repente, tá lá, o cara ganhando. Tipo, cara, que coisa legal, e é muito bom ver isso. E se você é fã de automobilismo, fã de Fórmula 1, curta esse momento. São poucas chances que a gente tem nos esportes de ver grandes pilotos, grandes atletas dessa forma, e que é gostoso, e é isso que a gente quer, né? A gente quer também que 2022 seja assim. E, gente, vou ser sincero, o Russell viu que a pedreira não vai ser fácil, não, viu, gente? Cara, todo mundo falando, o Russell vai bater de frente. Olha o cara que eles vão bater de frente, né? Não é um qualquer. Meninas, vocês querem falar mais alguma coisa sobre a corrida? Não dá, né? A corrida já foi boa, já foi sensacional, agora é só curtir. Terça-feira teremos live, pessoal aí que tá ouvindo, então já agendem aí, terça-feira às 8h15 estaremos ao vivo no YouTube, na Twitch, se tudo der certo ainda em outras plataformas para você poder acompanhar. Se você está assistindo pelo YouTube, terminando o podcast aqui, deixe seu comentário, fala o que você achou da corrida, fale também o que você projeta aí para o resto do calendário, porque como a Débora falou, a diferença de pontos entre os dois primeiros são 2 pontinhos. É praticamente 2 voltas rápidas ou um sprint race aqui no GP do Brasil. Quem já pensou, o sprint race do GP do Brasil decide o campeonato, então vai ser bem legal acompanhar aí o final de temporada. Rafaela, diga ao pessoal onde você pode ser encontrada na internet. Gente, muito obrigada pelo convite, sempre tá ótimo estar aqui com vocês, é sempre ótimo. E principalmente uma corrida que a gente tem tanto pra falar, por mais que seja de Rússia e a gente pensou que não ia ter nada, esse ano a gente vai terminar comentando Abu Dhabi loucamente, já tô prevendo isso daí. Muito obrigada, então, deixem o like aí, como o Rubem já falou, pro pessoal do Boletim do Paddock, os comentários. E se você quiser me acompanhar, eu sou GodaDF1 no Twitter, Facebook, Instagram e também pelo godadf1.com.br. Vocês também podem me acompanhar em podcast lá no Punta Talks. Todo dia 5 de cada mês eu tenho um convidado, uma convidada. E a gente tem uma convidada especial para esse mês. Não vou contar, mas ela tá aqui. Comentando já, dando spoiler sobre o documentário do Schumacher. Então fique de olho, porque dia 5 de outubro vai ao ar lá no Punta Talks. Muito obrigada pelo convite. Foi um domingo espetacular. Espero que vocês tenham gostado aí dos meus comentários no podcast. E até a próxima. Bom, pessoal, muito obrigada a todo mundo que escutou o podcast até aqui, que também leu os textos lá no BP durante o fim de semana. Tentei atualizar vocês e também, nossa, foi uma loucura, gente, a Fórmula 2. Então, aguardem. Também teremos live para poder falar sobre a Fórmula 2. Tá emocionante, tá eletrizante, assim, a Fórmula 1 me consumiu de um jeito, mas a Fórmula 2 também já tinha tirado, assim, tudo que podia de mim nesse fim de semana. Muito obrigada por vocês que escutaram o podcast, lembrem-se de apoiar o BP e ajudar o nosso trabalho, também conhecer o trabalho da Rafa e até uma próxima. Agora eu gostei que a Rafa colocou na minha mente que teremos a decisão em Abu Dhabi, e dessa vez teremos mais um curso na pista. Já pensou? Verstappen ou Hamilton ter que ficar atrás de uma Mazepin a corrida inteira, como foi 2010. Temos que tirar esse russo da pista até lá. Então é isso, pessoal. Um forte abraço a todos. E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silney Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafael Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Ranieri,
Leandro Nogueira, Bianca Mês, André Brolo, Bruno Lima, Ivan Grego, Maicon Tavares, Thalita Santos, Diego Machado, Gabriel Sawaf, João Guilherme, João Rai e Gustavo Frigoto. Muito obrigado a todos aqueles que apoiam o Boletim do Paddock e auxiliam no nosso desenvolvimento e crescimento. E se você quer apoiar também o Boletim do Paddock, entre em contato com a gente através dos nossos perfis oficiais ou acesse o link apoia-se.com/Boletim do Paddock e lá você terá as opções de apoio ao Boletim do Paddock. Um forte abraço e obrigado. Isso é tudo, pessoal.